1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos lerão os versos pares. Diz assim a palavra do nosso Deus: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis empenhados com a execução dos dias do Senhor, quando eu dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as duas de partos, a que está por dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia com ladrão porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da graça da terra e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Que morreu por nós para que vigiemos e perdoamos e vamos viver com Ele. Todos juntos, consolai-vos uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Oremos ao Pai. Senhor Deus e Pai Celestial, nós queremos te agradecer pela tua palavra. E agora, Pai, na tua dependência, nós pedimos a ti que o Senhor nos dê clareza, concisão nas palavras, para que os irmãos possam entender um pouco mais, Pai, desse texto tão precioso que fala da nossa viva esperança do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que nós te oramos e te agradecemos por tudo, porque te oramos em o nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. A primeira coisa que eu gostaria de tratar aqui nesta manhã é dizer para os irmãos que Timóteo, quando ele vem ao encontro de Paulo, trazendo boas notícias a respeito dos irmãos lá de Tessalônica, Paulo recebe duas indagações, duas perguntas. Paulo recebe através de Timóteo. Eram dúvidas que os irmãos lá de Tessalônica tinham. A primeira delas era a seguinte: se aqueles que haviam morrido antes do retorno de Cristo, se eles perderiam todos os eventos gloriosos da volta do Senhor. Essa era uma preocupação que eles tinham. A outra preocupação era a seguinte preocupação: já que a vinda do Senhor seria repentina, se não corria o risco deles, como cristãos, serem pegos de surpresa. Era o segundo medo, receio que aqueles irmãos de Tessalônica tinham. Paulo havia explicado muito bem todo esse contexto, mas acontece que, assim como nos dias atuais, também naquela época, as pessoas têm um desejo imenso de saber o que vai acontecer. As pessoas querem saber dos segredos, elas querem saber em minúcias os detalhes de tudo que está por vir. Mas Paulo, diferente de muitos escatologistas, Paulo, muito diferente daqueles que nós chamamos de adventistas, não somente a denominação, mas todos aqueles que tentam prever quando Cristo vai voltar, olhando para a Bíblia, alguns chegando até mesmo a dizer o dia e a hora do retorno dele. Paulo não via a coisa desta maneira. E, portanto, essas questões Paulo precisava enfrentar e esclarecer aos irmãos de Tessalônica. Parece que quanto mais o tempo se aproxima, tanto o tempo da nossa morte, como também
a expectativa da vinda de Jesus Cristo, essas questões parece que elas se tornam mais emblemáticas para nós, né? A gente tem uma necessidade, ao perceber a fragilidade da vida, a saúde por vezes precária, nossa ou talvez de algum ente querido, de algum familiar, nós começamos a nos preocupar muito mais com o que há de vir. E parece que só aí que a gente começa a desejar, a falar como se falava antigamente, se cantava muito, Maranata, ora vem Senhor Jesus, um desejo que o Senhor possa retornar. O povo judeu, ele tinha uma divisão muito clara em sua mente. O povo judeu entendia que havia essa era presente, que para eles era uma era má, uma era ruim, uma era catastrófica, pecaminosa, e uma era que estava por vir. E essa era seria chamada, como era conhecida, como o dia do Senhor. Então havia também entre os judeus uma expectativa que esse dia do Senhor chegasse. Não era algo novo para eles, não. Os profetas já falaram a respeito disso. E aí o apóstolo Paulo, no versículo 1, ele nos diz assim, veja comigo no texto: irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Eu diria para você que o dia do Senhor, ele será algo inesperado, algo que a gente não pode de maneira alguma, nem mesmo pelos sinais, identificar quando ele vai chegar. E outra coisa que me chama a atenção é que o texto fala que ele virá como um ladrão. Você já viu algum ladrão deixar na sua caixa de correio uma mensagem dizendo: olha, amanhã às 3 horas eu estarei aqui, por favor, não fique ninguém em casa? A gente não vê isso. A gente não vê nenhuma mensagem chegando no nosso WhatsApp aqui, dizendo: olha, amanhã às 10 eu estarei aí, por favor, me aguarde. Nada disso acontece. E da mesma forma será a vinda do Senhor. A vinda do Senhor será um evento visível, mas ao mesmo tempo um evento inesperado por nós, por ninguém. A gente não sabe quando vai se dar isso. E é curioso observar que algumas pessoas, não sei se você já viu isso, eu já vi, pessoas que dizem para a gente assim, né? Ah, pastor, eu estou muito novo ainda para ser de Cristo, para ser da igreja. Outros dizem assim: pastor, eu quero viver um pouquinho a vida lá fora, porque desde pequeno eu vivi na igreja e agora eu quero saber como é que é a vida. Eu quero saber como é que são as coisas aí fora. Eu nunca vivi essa realidade e agora eu quero experimentá-las. Você já deve ter ouvido alguém falando alguma coisa mais ou menos assim. O problema é que a palavra de Deus nos fala que a vinda do Senhor, ela será no momento que ninguém estiver esperando. Não vai dar tempo para esse que pensa, como eu falei, ele, na hora H da vinda do Senhor, ele se ajoelhar, pedir perdão sinceramente e se reconciliar com Cristo. Não dará tempo para isso. Portanto, o que nós precisamos fazer nesse tempo em que nós aguardamos o retorno do Senhor é viver vida santa, é viver vida comprometida com o Senhor, viver a nossa vida com intensidade, mas ao mesmo tempo com muita responsabilidade. É o que nós mais precisamos fazer. E aí ele diz mais uma coisa importante para nós, que quando começarem a dizer assim, é paz, é um momento bom como nunca a humanidade viu, se cuide, porque possivelmente esse momento será um momento da volta do Senhor, da vinda do Senhor. Veja comigo o que diz o versículo seguinte, versículo 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que
está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Você já percebeu que quando uma mulher começa a se preparar para ter o bebê, é um momento em que ninguém está aguardando. É algo imprevisível. Temos mães aqui, vocês sabem disso. É algo que, por mais que você aguarde, por mais que você espere, por mais que você olhe para os possíveis sintomas iniciais, quando você acorda, chegou aquele momento e você tem que correr às pressas para o hospital. É disso que ele está dizendo para nós. A vinda do Senhor será repentina. Existem pessoas que falam assim, não, eu vou olhar para os princípios das dores, eu vou olhar os detalhes da Bíblia para ficar bem atento e só quando chegar neste exato momento eu vou me compromissar com Cristo, com Jesus. Irmãos, a Bíblia fala para nós que isso é algo impossível de acontecer. Outra coisa que também estava acontecendo entre os tessalonicenses, veremos isso mais à frente quando falarmos sobre a segunda epístola. É muito curioso observar algo interessante. Eles achavam que a vinda do Senhor iria acontecer tão breve, que eles pararam de trabalhar. E Paulo diz com muita clareza que aquele que não trabalha também não deveria comer, para que não fossem o quê? Pesados demais, extremamente pesados aos irmãos da igreja. Paulo alerta também em relação a isso. Paulo não determina, pelo que a gente lê na Bíblia, Paulo tinha uma expectativa de que essa volta seria brevíssima mesmo, mas ele não diz quando isso iria acontecer. Mas é um evento certo, é um evento que vai de fato acontecer e nós como cristãos precisamos perseverar em Deus e nos mantermos firmes, porque será algo que surpreenderá, não a nós cristãos, mas surpreenderá aquelas pessoas até queridas nossas, que não abraçaram a fé em Jesus Cristo, as pessoas que vivem a sua vida da mesma forma como sempre viveram e não querem de maneira alguma mudar a sua conduta e o seu comportamento. Vocês devem lembrar que a Bíblia fala para nós, lá no capítulo 24 de Mateus, que assim como foi nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento. Aí tem pessoas que perguntam, mas pastor, é proibido casar? É ruim casar? Não, o texto não está falando disso. O texto está dizendo que o grande perigo que envolve o crente é que às vezes o crente se assemelha àquele que não é crente e começa a cogitar da vida somente sobre aquilo que é imediato, sobre as necessidades diárias. A sua preocupação passa a ser apenas uma preocupação materialista. O dinheiro, o ganhar o pão, o ter comida, o ter prosperidade, ser reconhecido pelas pessoas. Irmãos, nada disso em si está errado, mas o grande erro é quando o nosso coração ele está só nessas coisas, quando a nossa preocupação maior é a preocupação com esse tempo. A Bíblia fala para nós com muita clareza que nós não devemos ficar tão preocupados com as nossas necessidades diárias. Mateus capítulo 6, versículo 33 nos diz o quê? Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pensa na sua vida, reflita sobre a sua vida, assim como eu reflito sobre a minha vida. Mesmo nos momentos mais difíceis do Brasil, do país, da nossa história pessoal, você há de lembrar que nada faltou. Você pode ter passado algum aperto, mas nada faltou, porque Deus tem um compromisso comigo e contigo, porque Ele nos ama, de nos assistir, de trazer as nossas necessidades completamente supridas, necessidades. Mas o problema é que por vezes o cristão, ele começa a adotar a mesma postura, o mesmo comportamento, o mesmo ideário das pessoas aí fora. Como a gente fala, do mundo, desse século, dessa era. As pessoas começam a achar que elas precisam ser amadas pelas outras.
E só serão amadas quando elas tiverem um carro que ninguém tem, aqueles carros caríssimos. Só quando ela tiver uma casa que ninguém pode ter. Eu estou exagerando, é lógico. Mas para quê? Para os outros verem? Para as pessoas assistirem? Que felicidade boba! Será que é isso que deve estar no coração do crente? Enquanto o crente não acordar para a realidade, que ele precisa se contentar com as bênçãos que Deus já lhe deu, o seu pensamento nunca será um pensamento afinado verdadeiramente com a Bíblia. E se o nosso pensamento não é afinado com a Bíblia, nós não gozamos da real felicidade, porque a nossa felicidade não está nas coisas que obtemos, mas sim na vida, na bênção que Deus nos deu, a salvação, a nossa família, a família da fé. Isso sim deve ser um valor importante para nós e caro para nós. E o texto nos diz assim, irmãos, olhe na sequência. Diz que, de modo nenhum, esses escaparão. Agora, eu digo a você nesta hora, esse texto procura fazer uma distinção entre o crente e o descrente. O texto está falando comparativamente sobre o que vai acontecer com o crente e o que vai acontecer com o descrente. O estilo de vida do cristão e o estilo de vida daquele que não é cristão. Eu sei que vivemos dias em que se confunde muito, porque as coisas estão misturadas. E nós vemos crentes extremamente gananciosos. Irmãos, isso é péssimo. E as pessoas percebem isso. Aqueles que não são crentes, eles não são cegos. Eles dizem, os crentes não fazem nada se não for por dinheiro. Está havendo uma inversão nos valores. Mas no versículo de número 4 ele diz, mas vós, irmãos, agora ele fala a respeito dos cristãos, não estais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Sabe o que ele quer dizer aqui para nós? Que nós jamais seremos surpreendidos na volta do Senhor. Todo o verdadeiro crente estará para sempre com o Senhor quando da sua volta, e o crente precisa se tranquilizar em relação a isso. Versículo 5, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Ele está dizendo que o crente, ele é filho da luz e filho do dia, não está em trevas. Nós temos claridade, nós temos a verdade, nós não precisamos ficar apavorados. Nós não somos da noite nem das trevas. Quem são os da noite e os das trevas? São aqueles que ainda não se converteram, não tiveram encontro com Cristo, são aqueles que vivem demasiadamente preocupados com essa época, com esse tempo, com esse momento histórico. E na sequência ele vai dizer, ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. E aí eu pergunto a você, quando ele fala sobre os que dormem, sobre os que se embriagam, ele não está falando sobre nós, sobre os crentes. Nós, porém, veja só, nós, porém, somos do dia. Há uma antítese nesse texto, né? Nós somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete, a esperança da salvação. Esse versículo de número 8 nos reporta ao capítulo 6 de Efésios, não é? Nos lembra sobre a armadura do crente, a armadura que Deus dá ao crente. Ou seja, Deus nos dá a condição de nos protegermos das ideias perniciosas desse tempo, de guardar o nosso coração, de ter uma viva esperança no seu retorno. Esses são os meios protetivos que o crente tem para enfrentar as ideias que são tão contrárias aos nossos valores, aos nossos pensamentos. E aí, no versículo de número 9, vai ficar mais claro ainda o que Deus quer que a gente entenda. Paulo está dizendo, gente, acorda, está na Bíblia.
Olha para a vida de vocês e olha para a Bíblia. Olha para a vida de vocês e veja o que o Senhor nos inspirou a escrever para que vocês tivessem paz, tivessem tranquilidade e não vivessem preocupados com datas, com eras, com o que vai acontecer nas suas minúcias, porque haja o que houver, venha de onde vier, como disse o compositor popular evangélico, Deus está comigo. Na tribulação, na perseguição, Ele é meu amigo, eu posso confiar nele. E aí o versículo 9 nos diz: porque Deus não nos destinou para ira. E aqui é bom fazer uma distinção. Na nossa visão reformada, amilenista, os cristãos irão enfrentar a grande tribulação. Nós passaremos pela grande tribulação, mas só que nós não fomos destinados para o dia da ira. O dia da ira é o dia do Senhor, o dia da sua volta e do julgamento que Ele há de estabelecer, o juízo final, como nós bem conhecemos. Mas o texto nos fala que Deus não nos destinou para a ira. Ou seja, Ele nos escolheu em Cristo para a vida eterna, para ter uma vida que não acaba, uma vida que perdura por toda a eternidade. Então, queridos, nós não fomos destinados para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que só existe um caminho para a salvação, só existe um meio de você ser salvo, de eu ser salvo. É através da pessoa de Jesus Cristo. Hoje algumas pessoas dizem que Deus é tão bom, tão misericordioso, que todas as pessoas vão ser salvas no final, porque Ele é muito bom. Ele é justo, mas o seu amor é muito maior, e Ele vai salvar a todos, independentemente de crerem ou não, de viverem de qualquer maneira. Mas o texto nos fala totalmente o contrário. O texto nos fala que Ele nos destinou para a salvação, sim, mas que essa salvação, ela é mediante Jesus Cristo. Não existe um outro caminho para a salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho da salvação. Eu peço a você que abra rapidamente comigo 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, rapidinho, só para você ver como é que não é apenas em uma passagem que a gente lê a respeito disso. Veja comigo. Capítulo 1, versículo 9. Acharam? 2 Timóteo, perdão. Capítulo 1, versículo 9. Diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Sabe o que significa dizer isso? Que Deus escolheu a mim e a você, aos irmãos de Tessalônica, antes dos tempos eternos, para a salvação. Deus quis nos salvar e com a sua soberana vocação, com a sua determinação, nós não temos como nos perder. E é isso que o apóstolo Paulo queria que a igreja de Tessalônica soubesse e que nós também tivéssemos em nossa mente, que isso de fato não pode acontecer conosco, de nós perdermos a nossa salvação. E aí o texto diz: quem morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ele está dizendo: irmãos, fiquem tranquilos, Deus é com vocês. Se vocês estão vivendo a vida toda para Ele, eu sei que alguns de vocês aqui são do Senhor desde pequeninos. Eu me converti aos 20, mas tem gente que se converteu mais cedo. Se nós temos a nossa vida dedicada inteiramente a Ele, temos perseverado, não abandonamos o caminho da salvação de maneira alguma,
nós podemos ter plena certeza que no dia da volta do Senhor, o dia do Senhor, nós estaremos em paz e em tranquilidade, vivendo delícias na sua presença. Devemos pensar assim porque a Bíblia nos assegura, não com nenhum sentimento de arrogância ou de superioridade, mas de certeza, de confiança naquilo que Ele realizou por mim e realizou por você também. É interessante notar que há uma contraposição aqui, né? Quando nós pensamos no dia do Senhor, Paulo está dizendo para vocês é dia de alegria, mas para aqueles que não são salvos, esses dias serão dias de pavor, de terror. E aí recai sobre nós uma responsabilidade. Não um medo de perder a salvação, porque salvação não se perde. Mas nós precisamos evangelizar as pessoas a quem amamos. Nós precisamos orar pelos nossos filhos e netos. Nós precisamos falar para o Senhor: Senhor, dá-nos a salvação dos nossos queridos. Quem sabe alguém tem a mulher que ainda não é crente, talvez o marido. No meu caso, a minha mãe ainda não se converteu a Cristo. Orar a Deus para que ela se converta. Nós precisamos ter esse desejo como um desejo intenso, porque esse dia vai chegar. Para nós que somos cristãos, esse dia será um dia de recompensa, mas para aqueles que morreram sem Cristo, será um dia de punição. Por isso eu digo a vocês nesta hora, enquanto nós temos conhecimento da palavra, eles ainda estão envoltos na ignorância espiritual. Ignorância no sentido de desconhecimento. Eles não conhecem a verdade espiritual. Ainda que conheçam, a letra, a Bíblia, mas eles não conhecem o autor da Bíblia. Eles não têm o Espírito para trazer o convencimento do que o que está aqui não é mentira, mas é a mais plena verdade. Para nós será um dia de expectativa, porque nós estamos aguardando. Nós estamos aguardando que Ele volte. Mas para esses que não são de Cristo, que não querem saber de Cristo, porque tem pessoas que não querem saber mesmo, para essas pessoas será um dia de surpresa. Para nós será um dia de salvação completa, concluída. Mas para essas pessoas será um dia de julgamento. Será um dia final de julgamento. E o apóstolo Paulo quer dizer para mim e para você: nós precisamos ter paz em Deus, porque o que nos aguarda é maravilhoso. Nós não fomos destinados para a ira, mas para a salvação em Cristo Jesus. E aí no versículo de número 11, o apóstolo Paulo vai dizer algo para nós que é como uma via de mão dupla, uma rua de mão dupla. Ele fala para nós fazermos algo, para aqueles irmãos fazerem para nós também hoje, que nós precisamos fazer mais. Versículo de número 11 diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente. Veja, uma via de mão dupla, como também estáis fazendo. Paulo está dizendo que eles já estavam fazendo isso, mas que isso deveria continuar a acontecer, ser mais intenso. Quando nós encontrarmos alguém que está esmorecendo na fé, nós precisamos dizer para essa pessoa: fique firme, Jesus te amou, te salvou, você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Veja a transformação que ocorreu na sua vida. Pense nele, na sua obra, no seu martírio no Calvário. Pense em tudo aquilo que ele viveu por amor a você, por amor a mim também. Essas palavras de consolação, de edificação, de esperança precisam estar entre nós. E ontem eu conheci um rapaz, um presbítero de uma outra denominação. Achei muito legal conhecê-lo, conversar com ele. E ele me falou de um movimento evangélico que está acontecendo em nossos dias, que tenta trazer as pessoas para Cristo, ou renová-las na espiritualidade, através de encontros, e de encontros de motivação, mas todos os encontros são feitos na base do medo, colocando na mente das pessoas que elas precisam ser de Cristo, porque senão elas se perderão,
porque as coisas irão de mal a pior. E eu digo a você nesta manhã, nós não podemos negar aquilo que vai acontecer segundo a Bíblia. Mas o que nós precisamos fazer com os crentes, principalmente aqueles crentes que estão fracos na fé, que estão desanimados, é falar para eles que uma viva esperança nos aguarda, do prazer que só existe quando nós estamos aliançados com Deus, quando nós vivemos na sua presença, quando o nosso prazer é um prazer vivido dentro do âmbito da palavra de Deus. O mundo tenta nos enfeitiçar, olha a palavra que eu estou usando, nos enfeitiçar com as suas seduções. E de fato, elas são profundamente sedutoras. Mas eu digo a você, nesta manhã, elas são sedutoras. Elas nos mostram um lado que tem um certo prazer e uma certa alegria. Mas como um ídolo, elas tentam trazer a ideia a nós de que seremos felizes se vivermos dessa forma. Mas nós sabemos muito bem pela Bíblia que o caminho proposto por essas ideias é um caminho de morte. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas ao cabo deles são caminhos de morte. Mas o caminho que nós estamos traçando, vivendo, é um caminho da vida, da paz, da esperança. E na presença do Senhor, na casa do Senhor, há profundo prazer e a profunda alegria que nós não podemos obter jamais em nenhum outro lugar, vivendo uma vida que não seja a vida que Deus tem para os seus filhos. Coisa triste é ver alguém que é crente vivendo em contradição àquilo que diz acreditar. Paulo então responde a essas duas perguntas e ele diz para aqueles irmãos que eles não precisariam ter medo, porque aqueles que estivessem mortos, eles ressuscitariam primeiro. Então, eles iriam ao encontro nos ares com o Senhor primeiro, eles participariam de toda aquela volta gloriosa, todos os eventos maravilhosos. E também aqueles que estivessem vivos na volta do Senhor, ou que estiverem vivos na volta do Senhor, eles não poderão jamais passar por nenhum tipo de surpresa. Por quê, irmãos? Porque eles estão vigiando, porque eles estão vivendo em santidade, porque eles são do Senhor e eles foram predestinados em Cristo. Quando? Antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos, Deus te olhou quando você ainda não existia e te amou e te escolheu e quis você. E a nossa grande alegria é que Ele nos escolheu não por nossas obras, porque as nossas obras são precárias, mas Ele nos escolheu por um motivo secreto, escondido, que a Bíblia não nos esclarece, mas nós temos a certeza de que Ele nos amou. E enquanto Ele não voltar, o que nós queremos mais é pregar para as pessoas que Jesus Cristo tem poder para perdoar pecados, para purificar corações, para mudar vidas, para dar um sentido à existência humana, porque Ele fez a mesma coisa na sua vida e na minha vida também. Vamos orar neste momento, finalizando. Senhor Deus e Pai, nós queremos Te agradecer, ó Deus, porque nós não precisamos viver a nossa vida amedrontados, preocupados demais, porque nós sabemos que o Senhor mesmo nos destinou para a salvação. O Senhor nos escolheu antes dos tempos eternos. Por isso nós Te louvamos, nós Te bendizemos, Pai. E nesta manhã nós Te pedimos que o Senhor traga essa certeza cada vez maior ao coração dos irmãos. Que o Senhor traga prazer e alegria nas Tuas coisas, Pai. Que o Senhor traga contentamento a cada um de nós, Pai. Que as seduções deste mundo, Pai, não sejam tão fortes, Pai, ao ponto de nos levar para uma vida contrária à Tua vontade, Pai. Queremos viver para Ti, porque somos do Senhor. Ó Pai, abençoa a nossa casa,
Abençoa os nossos filhos, Pai, os nossos queridos amigos e familiares que ainda não se converteram, não tiveram encontro com Cristo. Salva, Senhor, por misericórdia. Traga-os para a luz, Pai. Ó Deus, para que nós possamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa já servimos ao Senhor. Pai, este é o nosso maior anelo, o nosso maior intento. Obrigado, Deus, por tudo. Nós te rogamos assim e desde já te agradecemos em o nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Recebei a bênção, que o amor de Deus, o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e que as doces, eternas e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo do Senhor, espalhados sobre a face da terra e sobre cada um de nós hoje aqui. Amém.